Olá, uma boa tarde para você aí de casa. Imagens ao vivo da capital Mariana da Fé, o Santuário Nacional de Aparecida, que está recebendo o Episcopado Brasileiro nessa semana de 59ª Assembleia Geral da CNBB. Bem-vindo, bem-vinda aos Dons da Igreja, esse programa especial que é para deixar você de casa bem informado do que o Episcopado Brasileiro tem discutido nesses dias aqui em Aparecida. Uma semana de trabalhos intensos, de encaminhamentos, aprovações de documentos, mas também um momento de partilha, de comunhão. E esse ano, como tema da Assembleia Geral da CNBB, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Trabalho para todo mundo aqui, viu? E é muito bom a gente ver que a nossa igreja é viva, está presente no meio do povo. A gente vai conversar agora com o Dom Edilson, ele que é bispo da Diocese de Oeiras, é também da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Dom Edilson, seja bem-vindo aos Dons da Igreja, é um prazer tê-lo conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da comunicação. A gente tem vivido um tempo tão difícil de fake news, enfim, e depois dessa pandemia também a gente vê a importância da comunicação para a igreja. Queria que o senhor falasse, destacasse esses pontos principais dos trabalhos também da comunicação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer muito grande participar desse programa e conversarmos e tratarmos desse tema que é tão pertinente. De fato, mais que nunca, a gente precisa aprofundar a importância da comunicação e compreendermos que nesse processo da comunicação precisamos ter discernimento, né? Porque as pessoas não podem se deixar levar pela onda. Então nós nos deparamos com situações muito graves que têm levado o país a uma situação de desencontro, até mesmo as pessoas, as instituições, as famílias. Eu penso que todo mundo está pagando um preço muito alto por não ter esse discernimento e não ter a capacidade de compreender que nem tudo aquilo que se publica numa rede social ou no portal, nem tudo aquilo é verdade. Então, por causa disso, as pessoas às vezes começam a compartilhar. Esse é um grande pecado. Acho que nós católicos devemos ter muito cuidado pelos princípios cristãos que nós temos para não compartilharmos mensagens que são fake news, né? Mensagens que não são verdadeiras e que não colaboram com a verdade, que não ajudam a disseminar a verdade. Então, é muito importante. Por outro lado, esse tempo de pandemia tem nos ajudado a entender que a comunicação ela é importante, né? É interessante, a gente percebeu na Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação como surgiram grupos, como se fortaleceram os grupos de pastoral da comunicação, tá? Para ajudar tanto nas transmissões dos eventos da igreja, como também ajudar a comunicar o evangelho através das redes sociais e das demais ferramentas de comunicação que a igreja oferece ao povo de Deus. Agora, Dom Edilson, a gente acompanhou desde ontem os trabalhos dos senhores bispos aqui em Aparecida. Ontem foi apresentada uma análise de conjuntura, né, da realidade sócio-brasileira dos dias de hoje. E o senhor que está no estado do Piauí, em Oeiras, queria que o senhor falasse um pouco dessa realidade que a gente encontra principalmente ali no Piauí, no que tange aí a questão social. Nós tivemos essa oportunidade de participar de uma análise, de ouvir peritos, né, que aprofundaram o tema. Tivemos uma análise de conjuntura social e também uma análise eclesial. Então, na análise de conjuntura social, de fato, se constata um momento também muito tenso, porque em consequência da pandemia e em consequência das desinformações, então os problemas e por falta de compromissos sociais de muitos gestores, então isso trouxe um impacto e um efeito negativo muito grande à vida do nosso povo. Se o povo era sofrido, então passou a sofrer muito mais. E eu sei porque eu vivo dentro de uma realidade, a Diocese de Oeiras está no centro-sul do Piauí, né? São 21 municípios que estão ali em torno da cidade de Oeiras e estes formam a nossa diocese. Mas toda a realidade do Piauí não é muito diferente, as demais dioceses, as demais comunidades, tem um povo muito pobre, são mais de 60, em torno de 60% que vive em situação de pobreza. E isso não pode ser visto como algo natural. Então a gente procura as políticas públicas, a gente procura trabalhar e buscar caminhos e alternativas para que se supere isso. Então o Brasil é muito desigual. Nessa análise a gente percebe cada vez mais que a realidade social é muito desigual, é gritante, isso não pode acontecer. Então nós, como pastores, reivindicamos e buscamos caminhos para que, de fato, as pessoas pensem bem nesse tempo de eleições, quem são, de fato, aqueles que têm mais compromissos com projetos sociais que, de fato, podem
contribuir com o nível que possa ajudar a nivelar mais a realidade social que nós vivemos, para diminuir essa disparidade, uns ricos demais e outros pobres que não têm o pão para comer. Agora, Dom Edilson, a gente percebe essa preocupação do episcopado brasileiro com a realidade das pessoas hoje, não só da fome, mas em relação à saúde, enfim, a gente percebe uma preocupação muito grande e aí é uma preocupação missionária também, para que a igreja seja missionária em questões sociais. Isso, a igreja procura ser missionária em questões sociais, então a gente não apenas apela para a sensibilidade e o cuidado das demais instituições, mas a própria igreja, através dos vários grupos que ela tem, procura realizar ações que possam contribuir com essa superação desses problemas. E eu queria destacar que a gente já está construindo uma carta, uma mensagem ao povo de Deus. Eu queria que você, que está nesse momento me escutando, que fique atento a esta carta que vai ser publicada e procure ouvir a voz dos pastores, dos bispos que se reúnem aqui em Aparecida. Tem 292 bispos reunidos dos 232 que compõem a CNBB. Então, deem atenção a essa mensagem, porque nós pensamos em você que está nos ouvindo nesse momento, para que você reflita bem esse contexto que vivemos e que essa carta sirva de parâmetro para que você pense um pouco sobre as escolhas que você vai fazer, principalmente do ponto de vista do processo político que estamos vivendo. A gente não indica candidato, a igreja não tem uma posição política, mas a gente apresenta alguns indicativos importantes. Dom Edilson, para a gente encerrar brevemente, como é para o senhor estar na Casa da Padroeira do país? Aqui os bispos se fazem romeiros também, então como é estar aqui na Casa da Padroeira? Eu sinto isso na casa da mãe da gente, né? É muito bom, é muito gratificante, já tivemos aqui outras vezes, eu sou bispo há 5 anos, antes da pandemia já tinha participado algumas vezes e esse retorno tem sido muito gratificante, então essa convivência maravilhosa. Estar aqui na Casa da Mãe de Deus é motivo de alegria muito grande, porque Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela está no coração de todo brasileiro. E os bispos têm a Mãe Aparecida como ela ocupa um lugar muito especial no coração da gente, né? Dom Edilson, quero agradecer a participação do senhor aqui conosco nos Dons da Igreja, trazendo um pouco dessa realidade do povo piauiense. Muito obrigada, viu? Boa Assembleia. Eu que agradeço, obrigado também, que Deus abençoe a vocês, ouvintes. Obrigada. Conversamos então com Dom Edilson, que é bispo da Diocese de Oeiras, também é membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Esse ano a gente festeja também os 70 anos da CNBB, 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então é uma semana também de celebrar, de reviver os 70 anos dessa história tão bonita da Igreja no Brasil. Hoje mais cedo nós tivemos o segundo dia de entrevistas coletivas com os jornalistas que têm acompanhado a Assembleia Geral da CNBB. E a gente separou o trecho de uma entrevista com Dom Paulo, que fala sobre a animação bíblico-catequética, que foi um dos temas abordados com o episcopado no dia de hoje. Vamos ver. O capítulo 3º, que trata dos desafios. Dentre os desafios, por exemplo, temos o primeiro, que é o desafio do acesso à Bíblia Sagrada. Não temos ainda Bíblias traduzidas para vários grupos nativos, povos indígenas, por exemplo, da Amazônia. Então, que a CNBB, por meio da Comissão Bíblico-Catequética, possa ter projetos de tradução da Bíblia para povos indígenas que não têm ainda acesso à Palavra de Deus. A pregação da palavra como anúncio querigmático, o primeiro anúncio. Nós temos normalmente a ideia de que o Brasil é um país católico ou um país evangélico, que todos já foram evangelizados. Isso absolutamente não é verdade. Houve um verniz de evangelização, mas isso precisa ser aprofundado. E é preciso para muitos ambientes, de novo, o anúncio primeiro, o anúncio querigmático. Então, o capítulo 3º, que trata dos desafios, eu creio que é o capítulo mais importante, porque nos coloca diante dos olhos as grandes metas, os grandes desafios ingentes, imensos que temos pela frente. A Comissão Bíblico-Catequética pode dar uma grande contribuição, mas também catequistas, os presbíteros, especialmente os párocos, os bispos em suas dioceses. Com a instituição de comissões para a animação bíblica da pastoral em cada diocese, em cada regional, em nível nacional e também em nível paroquial, eu creio que podemos em breves momentos termos respostas
para estes grandes desafios. A gente percebe uma preocupação muito bonita da igreja no Brasil para que as Bíblias cheguem de fato a todo o povo brasileiro, e lembrando também da população indígena. E isso também quando a gente fala da tradução da Bíblia para as línguas indígenas em suas diversas etnias. Então, esse foi um dos pontos abordados também nos trabalhos de hoje com a Comissão de Animação Bíblico-Catequética, que, claro, a gente precisa promover, mas dar acesso também a todas essas pessoas que querem de fato conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Um outro assunto que foi abordado na entrevista coletiva mais cedo, hoje às 3 horas da tarde, foi sobre a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em 2023 em Lisboa, lá em Portugal. E nesse encontro tão bonito do Episcopado Brasileiro, estamos recebendo também o Bispo Auxiliar de Lisboa. E ele conversou conosco também nessa entrevista coletiva, falando dessa expectativa, da importância da Jornada Mundial da Juventude e de envolver os jovens do mundo todo, sobretudo os jovens brasileiros. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. Jornada Mundial da Juventude em Portugal, sem o Brasil, não está não, era coxo, não podia ser não. E por isso nós temos a certeza que o maior contingente de jovens na peregrinação de Lisboa, neste encontro mundial, terá que ser o Brasil. O Brasil tem que nos salvar nesta jornada. E acreditamos que os jovens do Brasil, com a experiência, muitos que tiveram da jornada do Rio de Janeiro, que desejam e têm o coração disponível para ir até a Europa, para ir até Portugal. Digamos que agora são eles que nos levam à esperança, não é? Portugal precisa de jovens, precisa de esperança, precisa de sonho e nada mais, nada menos melhor do que isso, do que os jovens do Brasil, do continente da esperança, para testemunharem a sua fé junto dos jovens de Portugal e junto dos jovens do mundo inteiro. Rumo à Jornada Mundial da Juventude em 2023. Mas antes disso, eu convido você a acompanhar e participar da celebração agora às 18 horas, aqui no Santuário Nacional, em comunhão com todo o Episcopado Brasileiro. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário de hoje, 5:40 da tarde, com Dons da Igreja, repercutindo as principais notícias da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau, tchau.